Na verdade, esse mês eu não sei quantas semanas, se 2, 3, 4, 5, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu quero falar com vocês um pouco sobre fé. Deus, na verdade, tem falado muito comigo a respeito da fé, e eu vejo que é um assunto importantíssimo nas nossas vidas, na verdade, vital. Nós vamos ver isso. Não tem jeito de nós sermos cristãos, não tem jeito de nós levarmos uma vida, andarmos com Deus sem fé. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que é impossível. A fé, ela tem sido para alguns tão encorajador, na verdade, um lugar onde pessoas têm encontrado esperança, uma saída, uma solução. A fé tem sido para algumas pessoas algo muito bom, mas para algumas outras pessoas a fé tem sido até não algo muito bom assim. Como assim, Gui? Algumas vezes quando nós achamos que temos fé, algumas vezes quando nós achamos que vai ser feito de tal forma nas nossas vidas que Deus vai vir e vai fazer alguma coisa daquele jeito, naquela hora, e quando não acontece aquilo que nós estávamos esperando, então o diabo vem nos nossos ouvidos e diz: olha, tá vendo, você não teve fé, você não tem fé, por isso não aconteceu. Ou então, olha só, a palavra de Deus é mentirosa. O diabo vem confrontar as nossas vidas, ele vem falar: olha, a palavra de Deus não é verdade, o que a palavra de Deus está dizendo é mentira, Deus mentiu, porque olha só, a palavra de Deus diz isso, mas na sua vida isso não aconteceu, na sua casa isso não aconteceu. Puxa, aquela pessoa não foi curada, olha o que aconteceu. E para muitos o assunto fé tem sido tão esmagador e tão preocupante, porque puxa Deus, será que eu não tenho fé? Será que a minha fé não é suficiente para que as coisas que fala na sua palavra aconteçam, se tornem realidade na minha vida? Então eu vejo que o assunto fé nas nossas vidas dos cristãos é um assunto muito importante, algumas vezes até pouco falado. Nós precisamos estudar um pouco e ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Não é o que o Gui acha, o que o Gui pensa, não é a minha opinião. Até por isso eu quero ler com vocês, eu até vou deixar um pouco a pregação de lado, mas eu quero ler bastante com vocês alguns textos bíblicos para nós descobrirmos juntos o que a Bíblia nos fala a respeito sobre algumas coisas nessa área de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a fé, ela não tem nada a ver com os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e o tato. Na verdade, nós queremos viver as nossas vidas, e sempre é assim. Nós queremos viver as nossas vidas baseado nos nossos sentidos, né? Naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós pegamos, sentimos, naquilo que nós cheiramos, naquilo que nós sentimos o gosto na nossa boca. Na verdade, nós queremos basear a nossa vida. Não é assim? É verdade ou é mentira? O nosso corpo, o nosso homem, a nossa carne, ela gosta de basear a nossa vida naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos pegar, naquilo que nós podemos sentir. Na verdade, o nosso homem carnal, o nosso corpo, não gosta nem um pouco deste assunto fé, porque a fé ela vai contra a lógica, a fé ela vai contra aquilo que nós podemos ver, a fé ela vai contra daquilo que nós podemos pegar, a fé ela vai contra daquilo que nós podemos apalpar. E a grande realidade é que nós não gostamos disso. Nós gostamos de que Deus fale conosco, nos dê uma palavra, mas logo ali na frente a gente já possa ver que essa palavra que Deus está falando conosco já está se tornando realidade. É difícil de nós acreditarmos apenas por ouvir falar: puxa, olha, Deus te diz isso, amém, ok, e aí? Nada mudou? Você não está enxergando nada? Você não ouviu nenhuma palavra diferente? As evidências não apareceram? Mas a Bíblia aqui em Hebreus 11 está dizendo justamente isso, que a fé, ela não tem nada a ver com sentimento. A fé, ela não tem nada a ver com aquilo que nós podemos ver. A fé não tem nada a ver com aquilo que nós... A fé, ela está dizendo aqui, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela é a certeza de fatos que nós não podemos ver. Em vários lugares na Bíblia nós vemos que o receber, na verdade, ele vem depois do
crer. Antes de nós recebermos, nós precisamos crer. Antes de nós vermos, nós precisamos acreditar. E na verdade isso confronta as nossas vidas, porque nós somos seres humanos e nós gostamos de ver para depois crer. Nós queremos pegar na mão para depois acreditarmos, mas no reino de Deus não funciona assim. Nós primeiro cremos, e depois que nós cremos, nós temos certeza que nós já recebemos, então as evidências começam a aparecer. Então a Bíblia diz que nós vamos ver. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ela não tem nada a ver com os nossos sentidos humanos. E isso é muito difícil para nós acreditarmos quando não vemos nada. Acreditarmos quando tudo parece que está acontecendo ao contrário. Algumas pessoas confundem fé com esperança. Esperança é acreditar em alguma coisa para o futuro. As pessoas falam, nós usamos, eu tenho fé que lá no meu trabalho eu vou ser promovido. Não, você não tem fé, você tem esperança, você espera, você acredita que algo bom vai acontecer na sua vida lá no trabalho. A fé é acreditar no que já recebi, mesmo sem ter visto as evidências. Não creio porque vi ou recebi, creio porque a palavra de Deus me diz que é meu. Então a fé cristã, ela é baseada na palavra de Deus. A fé cristã, ela não é baseada em qualquer outra coisa. A fé cristã, ela é baseada na palavra de Deus. Porque muitas pessoas não têm fé? Porque simplesmente elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não sabem o que é a Bíblia, elas não sabem qual é a vontade de Deus para a vida delas, porque elas não conhecem. Como que eu vou ter fé em algo que eu não conheço? Como que eu vou acreditar em algo que eu não estou familiarizado? As pessoas, elas têm fé que, não, vai acontecer algo de bom, eu sei que Deus é um Deus bom para mim, mas você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus diz a seu respeito? Como você pode ter fé sobre algo que você nem sabe? As pessoas têm esperança e muitas vezes acham que estão tendo fé. E existe uma diferença entre essas duas coisas. A nossa fé deve ser baseada onde então? Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então aqui está dizendo que a fé, ela vem por ouvirmos. Ouvirmos o quê? Ouvirmos o conselho do irmão? Ouvirmos o jornal? Ouvirmos as notícias da televisão? Ouvirmos o capítulo novo da novela? Não. Aqui está dizendo que a fé, ela vem em ouvirmos e ouvirmos a palavra de Cristo. A Bíblia é a palavra de Cristo. Deus, Jesus, a Bíblia são a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus. Se nós conhecermos, se nós nos aproximarmos da palavra de Deus, nós vamos conhecer melhor o coração de Deus. Agora, por que nós precisamos de fé? Por que eu e você nós precisamos de fé? Eu coloquei aqui primeiro ponto para começarmos o nosso relacionamento com Deus. O primeiro ponto é impossível nós começarmos a nossa relação com Deus se nós não tivermos fé. Por quê? Porque eu e você, nós precisamos de fé para sermos salvos. Você já viu Jesus? Você estava lá quando Jesus foi crucificado e Ele morreu, e Ele ressurgiu, Ele saiu lá da tumba, Ele ressurgiu dos mortos. Você estava lá, você viu com os seus olhos? Não, eu não vi, e acredito que você também não tenha visto. Então, nós precisamos de fé. Primeiro, nós precisamos de fé para acreditarmos naquilo que Jesus fez por nós. E a Bíblia nos diz que é através do sacrifício de Jesus, é através de acreditarmos no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele fez por nós, que Ele morreu naquela cruz por nós. Quando nós aceitamos isso, a Bíblia diz, quando nós cremos com o nosso coração e nós confessamos com a nossa boca, então nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós somos salvos, a salvação é para nós. Então, primeiro aspecto é, para nos relacionarmos com Deus, nós já precisamos de fé.
Nós não conseguimos, nós não vemos Jesus. Eu nunca ouvi audivelmente falando Jesus. Ele nunca apareceu no meu quarto e falou comigo: olha, há não sei quantos anos atrás eu me entreguei naquela cruz por você. Olha aqui as feridas das minhas mãos, os pregos perfuraram a minha mão, e olha, acredite em mim. Não, eu nunca vi isso, e acredito que você também nunca viu. Então nós precisamos acreditar como? Por meio da fé. Nós acreditamos na palavra de Deus, que aquilo que a palavra de Deus está dizendo é verdade. Quando nós acreditamos, a Bíblia diz, nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, então a salvação se torna disponível para as nossas vidas. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, de 8 a 13. Porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados com Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Aqui o que o apóstolo fala na verdade, na época era muito conflitante para a cabeça daquele povo. Aquele povo, os judeus naquela época, eles achavam que a salvação era apenas para eles, que as promessas de Abraão eram apenas para os seus descendentes. Bom, nós somos o povo da promessa, nós somos o povo escolhido, a salvação é só para nós, as bênçãos é para nós. E aí aqui vem falar algo diferente, vem dizer, olha, não, vocês estão confundindo as coisas. Através de Jesus nós temos também a salvação, ela veio para os gentios, veio para os judeus. E através de Jesus nós também recebemos as promessas de Deus que estavam sobre Abraão. E isso fala lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Depois em Gálatas 3, 28 e 29 diz assim: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu sou herdeiro segundo a promessa em Cristo Jesus. As promessas de Deus que estavam sobre Abraão alcançam a minha e a sua vida através da vida de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia diz em Gálatas 3:16 que as promessas estavam sobre o descendente, em Jesus. E quando nós acreditamos em Jesus por meio da fé, as promessas de Deus para Abraão alcançam as nossas vidas também. Então aqui já é uma grande bênção para mim e para você. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos as bênçãos, nós temos as promessas, tudo na verdade o que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus por meio da nossa fé. Ninguém vai dar um glória a Deus, não? Parece até que eu falei uma coisa ruim. Tudo o que precisamos, todas as bênçãos e promessas recebemos através de Jesus. Mas não para aí, esse é o primeiro tipo de fé que nós precisamos ter. Para começarmos o nosso relacionamento com Deus, a gente já precisa de fé, como eu falei para vocês. Mas depois em Hebreus 11:6, nós vamos ler que nós precisamos de uma fé para continuarmos na nossa caminhada com Deus. Não basta apenas no momento em que nós decidirmos se nós vamos entregar a nossa vida a Cristo ou não, a gente ter fé. Puxa, eu acredito no sacrifício de Jesus, amém. Eu sou salvo, eu recebo, amém. Depois disso nós vamos precisar de fé para andarmos todos os dias. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível
nós agradarmos a Deus. Você já parou para pensar nesse versículo? Eu parei para pensar nisso. Parei para meditar nisso. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu posso ser salvo, eu posso acreditar em Jesus, já estou salvo, está tudo certo. Por que na minha caminhada com Deus eu preciso ficar tendo fé? E se eu não tiver fé, se eu não andar uma vida de fé, eu não consigo agradar a Deus. Então, na verdade, aqui a Bíblia está nos dizendo que é um pré-requisito. Se nós não tivermos fé, nós desagradamos a Deus. Se eu não tiver fé na minha vida, eu não consigo agradar a Deus. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Mas por que isso? Eu fiquei meditando e pensando sobre isso, e eu gostaria de fazer um paralelo aqui. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, eu quero mergulhar com vocês um pouco aqui e meditar um pouco sobre esse assunto. Eu vou ler com vocês dos versículos 6 até o 13, mas eu gostaria antes só começar lendo o 8 e o 9, que diz assim, muito conhecido, todos nós conhecemos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus falando, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus começa dizendo aqui que, resumindo, nós não conseguimos compreender a sua mente. Basicamente Ele está dizendo, olha, o que eu penso é muito além do que vocês conseguem pensar. O que eu imagino é muito além do que vocês conseguem imaginar. O que eu enxergo é muito além do que vocês conseguem imaginar. Os meus pensamentos, eles vão muito além do que vocês conseguem pensar, imaginar ou sonhar. Então aqui nos mostra uma coisa impossível de nós conhecermos: os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Agora a minha pergunta é: se é tão grande assim os pensamentos de Deus, se os caminhos de Deus eles são tão altos assim que eu não consigo nem imaginar, como que então eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu fizer a minha vontade, se eu fizer aquilo que eu penso, se eu fizer aquilo que eu acho, você acha que Deus vai se agradar de mim? Você acha que se eu decidir o que eu devo fazer com a minha vida, se eu fizer as minhas escolhas, se eu sonhar os meus sonhos, você acha que eu vou conseguir agradar a Deus? Ou você acha que quando nós agradamos a Deus, quando nós cumprimos o chamado que Ele tem para as nossas vidas? Ou você acha que nós agradamos o coração de Deus quando a gente atende o sonho que Ele tem para as nossas vidas, quando a gente compreende e quando a gente vive aquilo que Ele tem para nós e não aquilo que nós achamos que é o melhor para Deus? Agora, como que eu vou seguir a vontade de Deus? Como que eu vou entender dos pensamentos? Como que eu vou entender dos sonhos? No versículo 6 e 7 vai nos falar um pouco de como nós podemos fazer isso. Começa dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então aqui olha só, começa dizendo algumas coisas. Deus diz que devemos buscá-lo, pois o encontraríamos. Agora, por que Deus começa dando uma instrução de nós buscarmos a Ele? A resposta, sabe qual que é, queridos? É que nós só conhecemos os segredos dos nossos amigos mais íntimos. Você não consegue saber o segredo de qualquer um. Os segredos mais profundos, os segredos íntimos que aquela pessoa não contaria a ninguém, apenas para o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Deus começa falando aqui sobre relacionamento. Depois Ele vem falar que Ele tem planos grandes, Ele tem pensamentos grandes, mas antes disso Ele começa falando sobre relacionamento.
Ele fala: vocês precisam me buscar enquanto eu posso ser encontrado. Depois ele diz no versículo 7 que nós devemos deixar nossos caminhos e pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Antes de falar dos caminhos e pensamentos de Deus, nos é dada aqui 3 instruções. Primeira delas, buscá-lo. Segunda delas, deixar o iníquo. Terceira delas, deixar os nossos pensamentos. Deus está falando basicamente que Ele tem uma vontade para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. Mas nós só conheceremos essa vontade se nos relacionarmos com Ele. Porque então é necessário a fé para agradarmos a Deus. É justamente aquilo que eu falei antes. Você acha que se você fizer da sua vontade e não fizer da vontade de Deus, você vai agradá-lo? Deus, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele sonhou com você. Ele planejou uma vida para você. Ele pensou no que seria bom, na verdade, aonde seria o melhor lugar para você estar. Ele tem sonhos, Ele tem planos a seu respeito. Mas a grande realidade é que muitos de nós, muitas vezes, não estamos neste lugar onde Deus sonhou para as nossas vidas. E nós não conseguimos agradar a Deus se nós não estamos neste lugar onde Ele sonhou e planejou para as nossas vidas. Mas o grande problema é que como nós vamos descobrir este lugar? A única forma é de nós nos relacionarmos com Deus. À medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós criamos intimidade com Deus, à medida que nós podemos ouvir de Deus, Deus começa a compartilhar conosco, Deus começa a falar conosco, Deus começa a colocar os planos dEle nos nossos corações, Deus começa a colocar os desejos dEle nos nossos corações. E então a gente consegue compreender qual que é a vontade de Deus. E quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente pode obedecer. E quando a gente obedece, Deus se agrada conosco. Deus, Ele não consegue se agradar se você não está o obedecendo. Deus não consegue se agradar de você, Ele não consegue se alegrar se Ele te diz vá por esse lado, mas você não consegue ouvir e você vai para o outro lado. Ele não consegue se alegrar se Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas você está tão distante do plano que Ele tinha para a sua vida. Como pode Deus se agradar? Mas agora nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos saber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E recebermos por meio da fé, porque geralmente Deus nos chama para coisas maiores do que nós podemos fazer. Os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos são mais altos. Nós não conseguimos compreender, então, como nós vivemos a vontade de Deus, como nós vivemos os planos de Deus? Por meio da fé. Nós precisamos da fé para acreditarmos naquela palavra que Deus falou conosco no nosso quarto. Mas como assim, Deus? Impossível o Senhor fazer isso na minha vida. Eu não sou a pessoa certa, eu não sou tão inteligente assim, eu não sou tão capacitado assim. Mas Deus te deu uma palavra. Os pensamentos dele, a Bíblia diz, são mais altos, são maiores do que o meu e que o seu. A visão de Deus enxerga muito além do que a minha e a sua. Os pensamentos de Deus vai muito mais longe do que o meu e o seu. Nós somos limitados, a nossa visão é limitada, o nosso pensamento, a nossa inteligência é limitada. Então a única forma de obedecermos aquilo que Deus fala conosco é por meio da fé. Nós não entendemos, nós não sabemos como vai acontecer, mas se Deus falou, eu vou ousar acreditar. Se Ele me deu uma palavra, eu vou ousar acreditar. Se essa palavra me diz isso a meu respeito, eu não consigo ver, as evidências não estão aparecendo, mas Deus, se esta é a tua palavra a meu respeito, eu ouso acreditar, independente daquilo que os meus olhos podem ver. A tua palavra diz que os teus pensamentos, os teus caminhos são mais altos do que os meus, e por meio da fé eu acredito que essa palavra é para a minha vida, então eu recebo em nome de Jesus. O que vai gerar frutos nas nossas vidas, o que vai trazer evidências nas nossas vidas, o que vai trazer à existência as coisas que não existem em nossas vidas, é a nossa fé na palavra
de Deus. Não se esqueça disso. A única forma da nossa fé crescer é através da palavra de Deus. Na Bíblia você não vai encontrar em lugar nenhum cante 10 hinos e a fé vai aumentar na sua vida. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você vem no culto, você escuta a palavra de Deus, você abre a sua Bíblia, você lê a palavra de Deus. Deus durante o dia te traz versículos na sua mente, você está aquilo na sua mente meditando, é a palavra de Deus dentro de você. Parecia loucura as primeiras vezes que você ouviu falar aquilo. Puxa, como pode Deus ter promessas? Como pode Deus ter coisas boas para mim, Gui? Eu achei que não tinha nada de bom para mim, mas você começa a ler, você primeiro não acredita, você lê uma, você lê duas, você lê 10, você lê 15, você lê 20, daqui a pouco não sei o que acontece, você começa a ter certeza de que aquela palavra é para a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que essa palavra é para a minha vida. Olha, parecia impossível, mas eu acredito que essa palavra é para a minha vida. Isso é fé, fé na palavra de Deus, independente do que eu posso ver. Eu acredito que essa palavra é verdade, e não apenas verdade, ela é para mim. A Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aquilo que está escrito aqui não era para um povo, não era para judeus apenas lá como eu falei para vocês, judeus, gentios, a todo o povo, aquele que crê em Jesus. Tudo que está escrito nessa palavra está disponível para nós que cremos. É uma realidade em nossas vidas se nós acreditarmos. A palavra de Deus, ela cria, a palavra de Deus gera o que não existe. Aí, dando continuidade lá em Isaías 55, versículos 10 e 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus tem poder para criar. A palavra de Deus tem poder para gerar. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade está na palavra de Deus. Eu apenas acredito nessa palavra, eu apenas creio com o meu coração, eu apenas confesso com a minha boca está de acordo com aquilo que eu acredito, a minha boca fala o que o meu coração está cheio. Eu me alimento da palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, consequentemente, aquilo que eu falo é aquilo que está no meu interior, no meu coração. Então, aquilo que eu falo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder para criar e para gerar. E aqui nós vemos que vai dar frutos, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui nós vemos que a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus aqui diz que é como uma chuva que rega a terra seca e no tempo certo dá o seu fruto. No tempo certo dá o seu fruto. Eu não vou entrar nisso, mas nós sabemos que um grande problema nas nossas vidas muitas vezes é o tempo certo. Não temos paciência, não sabemos esperar. O tempo é nosso inimigo muitas vezes para recebermos aquilo que Deus diz que vai nos dar. A palavra de Deus nunca pode falhar, ela não falha, Deus nunca falha. Por isso a nossa fé tem que estar em quem? No pastor? No amigo? Nas coisas? Tem pessoas que colocam a sua fé nas coisas. Tem pessoas que têm muito dinheiro e colocam a sua fé no seu dinheiro, nos seus negócios, na sua empresa. O dinheiro você pode perder, os amigos podem ir embora. A nossa fé está firmada na palavra de Deus. Deus nunca falha, Ele nunca nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Agora uma pergunta que eu faço para vocês nessa noite: por que algumas vezes a palavra de Deus não se cumpre? Isso acontece, não acontece? Você já viu a palavra de Deus não se cumprindo na vida de alguém? Eu já vi muitas vezes. Por que não se cumpre? Lá em Isaías 55, no versículo 11, no finalzinho ali, no B, no final, diz assim: a palavra, Deus está falando, que é a palavra dele, a palavra prosperará naquilo para que a designei. Aqui encontramos um sério problema. Por isso que muitas vezes não funciona nas nossas vidas.
Aqui Deus está dizendo que a palavra só pode prosperar, só pode ir para frente, acontecer, gerar frutos, se for do desígnio de Deus, se for da vontade de Deus. E aqui nós encontramos um seríssimo problema, porque a grande realidade é que nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas a grande realidade é que nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós oramos e colocamos os nossos desejos diante de Deus. Nós oramos a Deus e colocamos os nossos anseios na presença de Deus. Nós oramos e falamos para Deus aquilo que nós queremos e não pedimos: Deus, faça aquilo que o Senhor quer na minha vida. E aqui a palavra está dizendo que Deus só pode colocar a palavra para frente, só pode prosperar naquilo que Ele designou, só pode prosperar naquilo que é da vontade dEle. Talvez na vida de muitas pessoas as coisas não aconteçam porque elas estão totalmente fora do centro da vontade de Deus. Deus não pode te abençoar, Ele não pode cumprir a palavra dEle se você estiver no lugar errado, se você estiver fazendo aquilo que Ele não te chamou para fazer, e se você estiver num chamado que não é o seu. Não tem como. Ele não contradiz a sua palavra. Ele só vai cumprir, só vai gerar frutos se for da vontade, do desígnio dele para a sua vida. Senão não tem jeito. Você pode lutar, você pode clamar, mas Deus lá de cima está tentando falar com você: olha, mas não, esse não é o lugar para você estar. Você está orando e clamando a Deus: Deus, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que me abençoa, o Senhor vai me colocar por cabeça e não por cauda. Eu estou aqui nessa empresa, eu sou empregado aqui embaixo, eu tenho promessa, eu vou prosperar, eu vou crescer. Senhor, me coloca como chefe. E talvez Deus está tentando te dizer: você está no lugar errado, você não era nem para estar nessa empresa. Você está me dizendo para eu te prosperar, você está me pedindo para abrir as portas, mas você está no lugar errado. Deus nunca vai prosperar a sua vida, nunca vai gerar frutos se você não estiver no centro da vontade dEle. Aí talvez você fale para mim: ah, não acredito nisso não, porque lá a palavra de Deus diz que, lá em Salmo 37, que Ele satisfará o desejo do meu coração. Eu desejo, tenho vontade, Ele vai te satisfazer. Só que você esqueceu de ler a palavra que diz antes. Abra lá em Salmo 37, 4. Quero ler com você. Eu quero ler 4 e 5 com você. 37, 4 e 5. Salmo 37, versículo 4 e 5. Nós gostamos de fazer esta declaração. Nós falamos com a boca cheia de fé: e Ele satisfará os desejos do meu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Recebe, varão. Todo mundo dá glória e fica de pé. Só que você esquece de ler o que está dizendo antes. Agrada-te do Senhor. Começa dizendo assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você realmente acredita que Deus, carnal do jeito que você é, que Deus satisfaria os desejos do seu coração? Você já imaginou a bagunça que seria se Deus satisfizesse os desejos do coração de cada um? Porque tem irmão que deseja o carro do outro, porque tem inveja. Tem irmão até que deseja a esposa do outro. Como é que faria? Deus satisfazer os desejos do meu coração. Estou desejando, então Deus vai me dar. Você já imaginou se funcionasse desse jeito? Mas aqui diz antes: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, passe tempo com o Senhor, encontre prazer na presença do Senhor, tenha amizade com Deus, que Ele seja o seu melhor amigo, que vocês sejam um. E então, quando você tem amizade com Deus, à medida que você cresce no seu relacionamento com Deus, eu não sei quantos já experimentaram isso, mas aos poucos parece que os nossos desejos começam a ser mudados, parece que aos poucos Deus começa a plantar novos desejos nos nossos corações. Parece que aos poucos a gente começa a amar algumas coisas que nós não amávamos. Parece que nós começamos a gostar de algumas coisas que nós não gostávamos antes. Deleita-te no Senhor, encontre prazer no Senhor, gaste tempo com o Senhor, se relacione com Deus. E quando você fizer isso, você vai estar apto para que Ele derrame os planos, para que Ele derrame os pensamentos, para que Ele derrame os desejos do coração dEle no seu coração. E aí sim Ele vai poder cumprir o desejo que está no seu coração.
Será que nós precisamos de fé? Se Deus tem coisas tão grandes assim, se Deus tem tantas promessas, e na verdade muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos diante de um Deus tão grande. A nossa realidade é tão distante do que algumas vezes a palavra de Deus diz a nosso respeito. Essa é a grande realidade. Muitas vezes a gente olha para os homens da Bíblia como heróis. A gente fala, uau, olha o que esses homens fizeram. Mas a grande realidade é que tudo aquilo que aqueles homens fizeram, a Bíblia diz que nós podemos fazer também. Tudo aquilo que Jesus fez, na verdade Jesus falou, olha, eu vou para que vocês possam fazer ainda coisas maiores do que eu fiz. Nós olhamos para Jesus e falamos, puxa, Jesus foi um cara incrível, impossível fazer o que ele fez, mas Jesus, ele nos deixa um mandamento dizendo, olha, vocês farão coisas maiores. A grande realidade é que é tão difícil de acreditar, nós estamos tão distantes dessa realidade dos homens poderosos da Bíblia, de Jesus, dos milagres, das coisas que aconteciam. Mas à medida que nós crescemos na palavra de Deus, Deus começa a encher os nossos corações, Deus começa a encher os nossos corações, começa a haver uma convicção, uma certeza de que essa palavra é real para as nossas vidas, de que tudo aquilo que Deus falou é para mim e é para você, independente se nós podemos ver, independente se nos sentimos pequenos demais, independente se parece estar tão distante, de alguma forma quando nos relacionamos com Deus, Deus começa a plantar algo em nosso coração. Deus chama Noé e fala, construa uma arca. Noé é um senhor de idade, imagina a cabeça de Noé, nada ele podia ver, algo impossível, mas ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou na palavra de Deus. Homens na Bíblia fizeram coisas extraordinárias, porque acreditaram na palavra de Jesus, porque acreditavam na palavra de Deus, porque acreditavam na palavra que os profetas falavam, inspirados através do Espírito Santo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Eu posso todas as coisas que essa palavra diz que eu posso. Eu posso todas as coisas. É impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Deus vai te chamar para coisas grandes. Deus vai começar a plantar no seu coração alguns pensamentos, alguns desejos, alguns sonhos, que você vai falar assim, uau, eu acho que eu tive uma visão. Teve mesmo, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Ouse acreditar, ouse acreditar. Às vezes eu mesmo penso comigo, eu falo, eu sou muito doido, eu estou pensando nessas coisas, mas eu tenho aprendido, ouse acreditar, ouse acreditar. Se Deus falou com você, meu querido, ouse acreditar. Se Ele te deu uma visão, ouse acreditar. Se Ele te deu um sonho, ouse acreditar, porque aquele que te deu uma palavra, Ele é fiel para trazer à tona, Ele é fiel para fazer acontecer, Ele é fiel para fazer se tornar uma realidade na sua vida. Se você não tiver fé, você vai viver uma vida medíocre. Você vai viver uma vida comum. Você vai ter seu trabalhinho, vai ter sua casinha, vai ter seu negocinho, vai ter famíliazinha, tudo inho. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, quando você acredita nessa palavra, meu amigo, deixa eu te dizer, se você ler um pouco mais a Bíblia é uma loucura. Ela te leva a lugares que você não imaginou que você iria. Você começa a ler, você fala, uau, isso é muito poderoso, isso é muito grande. Sim, nosso Deus é um Deus poderoso. Sim, o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Nós não temos visto aquilo que Deus quer fazer, porque a nossa fé é tão pequena. Na verdade, nós estamos tão distantes dessa palavra. Na verdade, nós não conhecemos essa palavra. É o que diz lá em Oséias, acho que é 4:6. Olha, o povo perece, o povo está longe porque lhe falta conhecimento. Eles não sabem as minhas palavras, eles não me conhecem, por isso que eles perecem. E é por isso que nós muitas vezes vivemos uma vida medíocre. É por isso que muitas vezes o enfermo não é curado. É por isso que pessoas morrem antes da hora, porque essa palavra está tão distante das nossas vidas. Falta-nos conhecimento, falta-nos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. A verdade vai nos levar a lugares onde nós nunca imaginávamos. Eu quero ver o cara da cadeira de roda levantando. Manda trazer doente na cama que nós vamos orar. Manda trazer.
Não é porque o guia é bom, porque nós não somos bons, mas é porque a palavra de Deus nos assegura a respeito de algumas coisas. Nós precisamos ousar, acreditar nessa palavra. Deus, Ele não mente. E nós vamos fazer isso. Só que antes, vamos aprender um pouco mais dessa palavra. Vamos mergulhar um pouco mais nesse assunto fé. Nós precisamos aprender algumas lições para que a gente possa colocar isso em prática. E é por isso que eu decidi passar algumas semanas com vocês discutindo sobre esse assunto. Porque eu acredito que Deus vai fazer coisas sobrenaturais nesse lugar. Porque eu acredito que pessoas vão levantar da cadeira de roda. Porque eu acredito que Deus vai começar a mudar a vida de algumas pessoas de uma forma extraordinária. Simplesmente não porque nós somos demais, mas porque passamos a conhecer um pouco melhor das verdades que estão na palavra de Deus. Algumas lições para terminarmos. Fé não tem nada a ver com os 5 sentidos. 2. A fé não é uma esperança, mas sim uma certeza de algo que já recebi. 3. Eu preciso de fé para ser salvo. 4. Eu preciso de fé para andar com Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Eu preciso me relacionar com Deus para conhecer sua vontade. A vontade de Deus se cumprirá em nossas vidas. E a fé? Qual a função da fé nisso tudo? A fé é o veículo, o único meio de alcançarmos e tornar as palavras da Bíblia uma realidade em nossas vidas. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu escrevi uma reflexão, eu só gostaria de ler para vocês antes de nós terminarmos, e eu vou terminar, nós vamos orar. Eu escrevi assim: imagine uma ilha bem distante, aquela dos seus sonhos, aquela que você, se pudesse, passaria o resto da sua vida. Um lugar maravilhoso com tudo que você gosta, tudo que você precisa. Na sua cabeça, a fotografia que você consegue ver é que lá seria o lugar ideal para você passar o resto da sua vida. Uma vida tranquila, todos os dias levantar bem cedo, ao som das águas batendo nas pedras, respirar um ar puro, tomar um café da manhã na sombra daquelas belas árvores, assistindo as crianças brincarem de pega-pega com os pés descalços. Perto da hora do almoço, você senta naquela pedra na beira da água, com a sua vara de pescar, e pesca aquele peixe bem gostoso para todos almoçarem juntos. Sem se preocupar com a segurança, com a política, com o trabalho, com nada, apenas curtir com a família em um lugar dos sonhos. Esta ilha é a quilômetros e quilômetros de distância da terra. As águas que cercam esta ilha são tão geladas que um ser humano não poderia cair nela e viver por muito tempo. Para dificultar a chegada até esta ilha distante, tubarões ferozes, famintos, a cercam, dificultando ainda mais a chegada. Te oferecem ir para esta ilha e levar sua família com você, mas existe um problema. Como que você entra naquelas águas geladas e coloca sua família para nadar em meio aos tubarões? Será que seria impossível chegar lá? Será que valeria a pena tentar? A ilha é o lugar que Deus reservou para nós, para mim e para você. O mar são as impossibilidades da vida, os problemas que tentam roubar a nossa fé, os tubarões que tentam nos engolir, as águas frias que tentam nos paralisar e tirar o nosso fôlego de vida. Todos reconhecem ser uma missão impossível chegar até a ilha. A fé é o barco que nos levará até esta ilha que Deus preparou para nós. Em cima do barco da fé não precisamos temer os tubarões e as águas geladas. Estamos seguros, tranquilos, sabendo que não é pela nossa força que vamos chegar do outro lado, mas é este barco que nos colocará com segurança no lugar que Deus tem para as nossas vidas. A fé é o transporte pelo qual nós conquistaremos tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém.